se encontra no primeiro livro de Samuel. Eu gostaria que aqueles irmãos que estiverem com as suas Bíblias em mãos e puderem abrir neste momento comigo. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 12. Eu quero ler apenas os 5 primeiros versículos. Eu peço que você apenas acompanhe em sua Bíblia a leitura do texto. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo número 12, leitura do versículo 1 ao versículo número 5. A palavra do nosso Deus, ela nos diz assim: Então disse Samuel a todo o Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci, e estou cheio de cãs, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? E vô-lo restituirei? Então responderam: Em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: O Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Quero fazer uma oração. Peço que você feche os teus olhos e que você, juntamente comigo, peça para que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração nesta manhã. Oremos, meus irmãos. Bendito e soberano Deus, nosso santo Senhor. Neste momento, nós rendemos a nossa adoração e o nosso louvor, porque reconhecemos que não existe ninguém na terra, nem nos céus, aonde anjos, seres celestiais se encontram na tua santa presença, que se comparem com a tua santidade. Nós te louvamos, ó Pai, pela oportunidade que temos nesta manhã de nos reunirmos como um só corpo, para podermos estudar a tua santa palavra e dela extrairmos, ó Pai, ensinos que trazem edificação, instrução ao nosso coração. E, portanto, Senhor, rogamos a Ti, para que, por meio do Teu Espírito Santo, que é o nosso mestre por excelência, o Senhor fale e nos instrua neste momento através do texto bíblico que foi lido. E assim, o nome do Senhor seja honrado, seja glorificado nesta manhã. É a nossa oração e o nosso pedido a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós nos encontramos diante de uma passagem da palavra do nosso Deus, onde nós encontramos as qualificações de um bom líder. Nós encontramos, neste capítulo de número 12, o ciclo concluído de um dos personagens mais interessantes no que diz respeito à liderança espiritual, e este é o profeta Samuel. Se eu posso te dar um contexto simples apenas daquilo que nós iremos extrair desta passagem nesta manhã, nós nos encontramos em um período consolidado do ministério público de Samuel. Samuel, ele é chamado por Deus para exercer pelo menos 3 funções que são funções de extrema relevância, porque são funções que apontam para cumprimentos consolidados no ministério público do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Samuel é levantado por Deus, segundo as informações que nós encontramos em seu próprio livro, para que ele seja profeta, ou seja, o porta-voz, a voz de Deus que fala por meio dele ao seu povo, ao povo de Israel. Nós encontramos Samuel sendo levantado por Deus como um juiz, como alguém que tem o compromisso diante de Deus e dos homens de reorganizar a espiritualidade, o bom civismo da nação de Israel. Assim como nós encontramos também
uma figura muito interessante a respeito do ministério de liderança de Samuel no que diz respeito ao seu ministério sacerdotal. Samuel também era um líder cujo qual a representação significativa que ele tinha no meio do povo é de ser um representante entre Deus e os homens. Mas acima de tudo, meus irmãos, nós nos encontramos no fim do ministério de Samuel. No momento em que, depois de começar bem, de continuar bem, Samuel conclui o seu ministério muito bem. E eu acredito que esse seja, de fato, o maior desafio para a vida cristã. Não apenas para um líder, mas é um desafio que nos remete àquilo que nós todos, como servos de Deus, somos chamados também a ser. Zelosos no serviço a Deus, de tal forma que nós comecemos bem, continuemos e concluamos bem aquilo que nós nos propusemos a fazer para o nosso Deus. Eu me lembro que certa vez, meus irmãos, eu tive a oportunidade, o privilégio de ouvir uma devocional, uma mensagem do nosso querido pastor presidente do nosso Supremo Conselho, reverendo Roberto Brasileiro. E alguns dizem que as boas mensagens, as boas instruções, passem anos, elas continuam sempre vivas em nosso coração. E eu me lembro que em uma das devocionais que ele nos deu, antes de iniciar uma aula de Constituição, ele nos falou exatamente sobre isto, de que nós somos chamados a começar bem, continuar bem e concluir bem o nosso ministério, o nosso serviço a Deus. E de uma forma muito simples, meus irmãos, eu quero mostrar a você nesta manhã, através deste texto, de 1 Samuel capítulo 12, 3 qualificações, 3 características de um bom líder, que são expressas, que nos são mostradas através deste texto do capítulo 12 de 1 Samuel. E a primeira delas que eu gostaria que você percebesse ao olhar para este capítulo é justamente Samuel como um homem que preserva um testemunho diante de Deus e diante dos homens de integridade. Havia uma certa desconfiança por parte de Israel no que diz respeito à liderança. Se você já observou, os primeiros 2 capítulos deste livro nos mostram o momento em que havia uma liderança espiritual levantada pelo próprio Deus no meio de Israel, tendo como sacerdote, como juiz, um homem chamado Eli, juntamente com a sua casa, com seus 2 filhos, Ofni e Finéias, que, segundo a Escritura nos afirmam, falharam em sua liderança. Tanto Eli falha como pai, no que diz respeito ao cuidado zeloso para que com seus filhos fossem verdadeiramente homens de Deus, servos de Deus, homens íntegros, nós acabamos percebendo uma falha de um pai. Assim como também nós percebemos falhas ministeriais que são apresentadas por parte de seus 2 filhos, Ofni e Finéias, cujo qual o fim de suas vidas é um fim triste. A arca da aliança é tomada, os filisteus saqueiam não apenas as terras de Israel, mas desonram a própria glória de Deus no meio do povo, assim como também o próprio ministério deles cai por terra, segundo a narrativa do capítulo 4. E de repente, no meio de tanta desconfiança por parte de uma liderança estabelecida em Israel, surge então um verdadeiro homem com integridade, um servo de Deus chamado Samuel, que pode se levantar diante do povo e chamar Deus como testemunha, e chamar o povo para testemunhar e o próprio rei sobre a sua própria integridade. Meus irmãos, como tem sido a nossa vida diante de Deus? Como tem sido o testemunho que cada um de nós temos consolidado diante de Deus e diante dos homens, como líderes, como servos de Deus? É certo que no Brasil nós vivemos um período de uma certa desconfiança no que diz respeito à liderança, principalmente no âmbito político. O brasileiro vive um tempo onde nós temos um certo pé atrás, usando uma linguagem bem típica, né, das nossas conversas. Nós temos um certo pé atrás, um tipo de desconfiança quando nós pensamos em liderança.
Samuel nos lembra de que um verdadeiro e bom líder, um verdadeiro e bom servo do Senhor, é alguém que tem uma das características mais extraordinárias que nós podemos ter como servos de Deus: integridade. Usando uma linguagem bem simples, a vida de Samuel é marcada por uma vida bonita diante dos olhos de Deus. Samuel não é apenas um bom líder, porque ele é íntegro. Você observa as expressões usadas nesse texto e percebe que não apenas Samuel pode convocar Deus, o povo e o rei, para testemunhar o seu próprio testemunho de vida, mas acima de tudo nós encontramos um bom líder que zela pela glória de Deus. Se você continuar a leitura deste texto, principalmente do versículo 6 até o versículo número 17, você perceberá que Samuel ele reconta a história da nação de Israel. Ele fala dos grandes líderes que foram levantados por Deus, não apenas para servir ao povo, conduzir o povo no seu bem-estar espiritual, mas acima de tudo, homens que foram levantados para zelar com ardor. E é verdadeiramente esse o sentido da palavra zelo, que inclusive está muito relacionado a um atributo de Deus que foi cantado aqui nesta manhã, que é a sua santidade. Deus zela ardentemente para o bem-estar da sua igreja, do seu povo. Samuel é levantado por Deus como um bom líder que zela pela glória de Deus. Assim como fora Moisés, assim como fora Josué, assim como fora todos os juízes mencionados nesses versículos por Samuel, homens que tiveram o cuidado espiritual, o cuidado moral e religioso, para que tudo andasse conforme a palavra e as determinações da santa lei de Deus. Um homem zeloso por Deus. Meus irmãos, nós devemos prezar por homens que zelam pela glória de Deus. Nós devemos orar nestes dias para que Deus conduza os nossos líderes em zelo pela santa lei de Deus, pela glória de Deus. E cada um de nós, como servos e servas do Senhor, devemos pedir a Deus para que Ele nos torne dia após dia zelosos por aquilo que o próprio Deus zela. Samuel nos mostra isso é uma característica de um verdadeiro e genuíno líder levantado por Deus. Mas por último, há uma terceira característica que eu quero mencionar a você nesta manhã, que nós encontramos na vida deste homem de Deus chamado Samuel, que é justamente o zelo de Samuel por uma vida de oração. Quando nós somos lembrados da história deste precioso homem levantado por Deus, uma das características mais impressionantes da vida de Samuel é a sua vida de oração. Samuel, ele é um tipo de Cristo. E é importantíssimo que a nossa leitura bíblica seja absolutamente cristocêntrica. Samuel é um homem de oração porque ele representa uma imagem, uma figura, um homem muito maior do que ele, que ensinou os seus discípulos a importância de orar, de fazer oração, de ser um intercessor diante de Deus e diante dos homens. Samuel se levanta no meio do povo, segundo o versículo de número 23, e diz: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Pelo contrário, eu vos ensinarei o caminho bom e direito. Uma vida marcada por oração. Um homem de oração. E é claro que quando nós pensamos sobre esta extraordinária marca deste servo de Deus chamado Samuel, nós somos lembrados de que Samuel é fruto de um lar, aonde ele vem de um lar, aonde existe uma mãe que orava muito, para que este menino pudesse ser um verdadeiro homem de Deus vivendo nesta terra. Uma mãe de oração gera filhos de oração. Samuel é um homem
dedicado à prática da intercessão, à prática da oração. Um ministério sem oração, meus irmãos, certamente não será um ministério profícuo. As Escrituras, elas nos afirmam da importância e do valor que um servo de Deus, um bom líder, uma igreja devem dar a esta virtude, a esta prática tão excelente para a vida cristã. E nesta manhã eu gostaria de deixar com você, nesta manhã, este texto, para que nós pensemos de fato como tem sido o nosso testemunho diante de Deus e dos homens. Como tem sido a nossa vida prática de oração, a nossa devoção particular para com Deus. Uma das coisas mais extraordinárias, meus irmãos, que eu percebo dentro do ministério público de Jesus, é observar de que em todos os âmbitos da vida de Jesus, Jesus estava orando. Lucas capítulo 3 e dos evangelhos, os que mais nos informam a respeito da vida de oração de Jesus é o evangelista Lucas. Lucas diz que enquanto Jesus estava pronto para iniciar o seu ministério público, os céus são rasgados, uma voz dos céus brada à terra, dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria, em quem eu me comprazo. E enquanto todas essas coisas estão acontecendo, Lucas abre um parênteses e diz: Jesus está orando. E enquanto Jesus ora, ele está cheio do Espírito para poder lidar com as lutas, com as adversidades que o ministério irá lhe proporcionar. O capítulo 4 de Lucas nos informa isto. O momento da tentação, em que Jesus terá que enfrentar o próprio diabo, Satanás, o inimigo das nossas almas. Mas novamente Lucas, no primeiro versículo desse texto diz: e Jesus, cheio do Espírito Santo, enquanto orava, foi ao deserto. O quanto você tem pensado da importância de uma vida de oração, no desenvolvimento de uma vida sadia na nossa vida cristã? O quanto nós, como líderes, temos dado importância sobre uma vida de oração, sobre sermos zelosos para com a glória de Deus, sobre sermos íntegros na forma como falamos, nos nossos tratos, na maneira como as pessoas nos veem. Que possamos nesta manhã pensar a respeito de todas essas coisas. Possamos refletir e que ao final de tudo nós possamos concluir de que nós começamos bem, de que nós continuamos bem e de que um dia, pela graça de Deus, como Samuel, nós possamos concluir bem. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Quero te convidar nesse momento a se colocar de pé. Nós vamos fazer mais uma oração. Logo em seguida já gostaria de convidar os nossos irmãos a virem à frente, os nossos irmãos presbíteros, nossos irmãos pastores, também convidar o reverendo Herbert. Nós prosseguiremos então a todos os atos que serão realizados para a posse do nosso irmão nesta manhã. Vamos orar, meus irmãos? Bendito e soberano Senhor, aplica, Senhor, esta palavra em nosso coração. Senhor, como nós necessitamos nesta manhã pensar a respeito destas coisas, sondar o nosso coração e ver se de fato nós temos exercido uma liderança íntegra diante dos olhos do Senhor. Se de fato nós temos sido bons servos aos olhos do Senhor, aos olhos dos homens, que nós possamos nesta manhã, ó Pai, refletir se de fato temos sido zelosos pelas coisas do Senhor, por Tua palavra, pela Tua glória, pela manifestação do Teu santo nome que é divulgado nesta terra através do nosso bom testemunho. Ajuda-nos, ó Pai, nesta manhã, a sermos conduzidos por meio do Teu Santo Espírito a uma vida bonita, a uma vida semelhante à vida do profeta Samuel, uma vida onde o seu início é um início glorioso, onde a continuidade do seu ministério é uma continuidade gloriosa, mas acima de tudo, há uma conclusão gloriosa, há um nome que foi honrado pela vida de um bom líder que viveu nesta terra. E que assim o possamos ser, Senhor, para a Tua glória. É a nossa oração a Ti,
em o nome de Cristo Jesus. Amém.